Olho no Olho não é apenas uma novela esquecida dos anos 90. É um retrato do que acontece quando a televisão brasileira ousa sonhar e decide misturar fé, ciência, romance e o sobrenatural numa só história. Exibida entre 6 de setembro de 93 e 8 de abril de 94, no tradicional horário das 7 da TV Globo, a novela foi escrita por Ricardo Calmon com direção de Ricardo Waddington, Ari Kuslov e Rogério Gomes, uma produção que somou 185 capítulos e tentou algo inédito, levar o público do horário leve das comédias românticas a mergulhar no universo da paranormalidade e do bem contra o mal. Antes de falar da trama, é importante entender de onde ela vem. Calmon havia sido o autor de Vamp, sucesso estrondoso de 1991 que transformou o terror em humor pop, misturando rock, vampiros e reverência. Mas depois de Vamp, o autor queria algo diferente, um projeto mais sério, quase filosófico, sobre os limites da fé, da mente e do mal. Nascia ali a ideia de Olho no Olho. O projeto começou a ser desenvolvido ainda em 1992. Calmon reuniu roteiristas como Maria Carmen Barbosa, Tiago Santiago, Eliane Garcia e Patrícia Travassos. A proposta era ousada, uma novela de ritmo leve, como pedia o horário das 7, mas com uma espinha dorsal de fantasia, mistério e parapsicologia. A história começa em Roma, onde o padre Guido Bellini, vivido por Tony Ramos, recebe um alerta do amigo Armando Sampaio, interpretado por Estênio Garcia. Armando diz estar sendo perseguido pela família Zapata, uma organização criminosa que controla um jovem com poderes paranormais. Pouco depois, Armando é assassinado e esse evento muda tudo. Guido abandona a batina, volta ao Brasil e decide investigar o mistério. Seu novo propósito passa a ser compreender o paranormal e enfrentar César Zapata, o vilão vivido por Reginaldo Faria. No Brasil, Guido descobre um outro jovem com dons especiais, Aleph Lois Weinstein, interpretado por Felipe Fogosi, filho de Débora, papel de Natália do Vale. É com Débora, aliás, que Guido viverá um amor impossível, entre o sagrado e o humano, entre o dever e o desejo. Enquanto isso, do outro lado da trama está Fred, vivido por Nico Puig, o jovem manipulado por César Zapata que usa seus poderes como arma. Entre os dois polos, Aleph e Fred, a novela constrói uma espécie de guerra dos dons, o dom como bênção ou como maldição. O elenco reunia nomes consagrados e jovens promissores. Além de Tony Ramos, Natália do Vale e Reginaldo Faria, a produção trouxe Helena Ranaldi, Maria Zilda Bethlen, Eva Todo, Cleide Diáconis, Patrícia de Sabrit, Celton Mello, Rodrigo Santoro e Rita Guedes, um mosaico de gerações que espelhava a diversidade da televisão brasileira nos anos 90. A novela foi dirigida por Ricardo Waddington, que apostou em efeitos visuais inovadores para a época. Imagine, em 93, cada cena de raio nos olhos levava mais de 12 horas para ser feita. Um trabalho minucioso de pós-produção que chamava a atenção do público jovem, acostumado às séries americanas que começavam a chegar às TVs abertas. A trilha sonora também marcou presença. A abertura de Magnificat, da banda Rutila Máquina, um rock místico que anunciava o tom da história, um embate entre o espiritual e o terreno, o visível e o invisível. Nos bastidores, há relatos de tensão criativa. O público reagiu com curiosidade, mas também com estranhamento. Afinal, era incomum ver exorcismo, rituais e poderes paranormais no horário tradicionalmente reservado à comédia e ao romance. As primeiras semanas foram promissoras. A audiência chegou a 49 pontos, com picos de 55. Mas conforme os capítulos avançavam, a trama começou a enfrentar resistência de parte do público e de setores religiosos. Cenas de possessão, símbolos do mal e referências ao demônio geraram desconforto. Jornais da época publicaram críticas severas. Alguns grupos chegaram a enviar cartas à emissora pedindo que a novela fosse retirada do ar. A Globo tentou reagir. Houve mudanças no texto, substituições de roteiristas e ajuste no tom da narrativa.
O próprio Antônio Calmon, anos depois, declarou seu arrependimento por ter mergulhado tão fundo na temática diabólica. Ele mesmo definiu Olho no Olho como uma novela que perdeu o equilíbrio. Apesar disso, a obra manteve boas médias de audiência e revelou nomes que se tornariam grandes astros, como Rodrigo Santoro e Helena Ranaldi. Durante as gravações, o ator Felipe Pinheiro, intérprete de Juca, faleceu de forma inesperada. Outro ator, Thales Pança, enfrentou uma pneumonia grave. Essas coincidências trágicas, somadas à aura sombria da trama, alimentaram a crença popular de que Olho no Olho seria uma novela amaldiçoada. A imprensa da época explorou esse mito, o que só reforçou a atmosfera de mistério em torno da obra. O último capítulo foi exibido em 8 de abril de 1994. A novela foi substituída por A Viagem, também de teor espiritual, mas muito mais voltada ao consolo e à vida após a morte, um contraponto quase simbólico à densidade de Olho no Olho. Curiosamente, Olho no Olho nunca foi reprisada, nem no Vale a Pena Ver de Novo, nem no canal Viva. E talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante hoje, uma obra guardada no imaginário, lembrada por poucos e estudada por quem busca compreender os riscos da inovação na TV. Do ponto de vista histórico, Olho no Olho é um retrato de um Brasil em transição. O início dos anos 90 vivia uma mistura de medo e curiosidade, o avanço da tecnologia, o fim da ditadura e a abertura econômica, em um país que ainda oscilava entre racional e o místico. A novela capturou esse espírito. Ao falar de paranormalidade, ela falava de outro modo sobre o desejo brasileiro de compreender o invisível, as forças que movem o poder, a fé, até o amor. Do ponto de vista estético, Olho no Olho foi ousada, introduziu efeitos visuais digitais antes do tempo, misturou gêneros, drama, comédia e terror e colocou na TV aberta temas que até hoje dividem opiniões. Mesmo que não tenha se tornado um clássico, seu valor histórico está justamente em ter ousado, em ter tentado ultrapassar o limite do formato tradicional da novela. Revisitar Olho no Olho é revisitar uma época em que a televisão brasileira experimentava, sem medo do fracasso, sem medo da crítica. Entre o sagrado e o profano, entre o bem e o mal, essa novela continua sendo um espelho das nossas contradições culturais, porque no fim, talvez a maior lição de Olho no Olho seja justamente essa, que toda arte, mesmo aquela que assusta, é uma tentativa de entender que há de humano em nós. E talvez seja por isso que mais de 30 anos depois, ainda olhamos para essa história com um misto de curiosidade, medo e saudade. Eu sou José Nunes e este foi mais um mergulho nas memórias da nossa cultura. Até o próximo episódio.